beleza? Eu sou o professor Nelson, essa é mais uma live e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as preposições e artigos. Esse será o tema da aula de hoje, beleza? Então, primeiro vocês precisam entender o que a gente está fazendo. Existem alguns tipos de análise, e a gente tem as principais, que é a análise morfológica e a análise sintática, tá? A análise morfológica é o que a gente está fazendo. Na outra live nós estudamos sobre substantivos e adjetivos. E o que é análise morfológica? É analisar cada palavra isolada uma da outra. Então, cada palavra isolada uma da outra, eu chamo de análise morfológica. Muito bem. Vamos ver um pouquinho sobre artigos, tá? Quais são as classificações dos artigos, ou a classificação dos artigos, a propriedade deles e o emprego, tá? E qual é a definição de artigo? Artigo é simples. O artigo está ligado sempre ao substantivo, não pode esquecer disso. O artigo sempre está ligado ao substantivo, tá? De modo que eu estou deixando algo bem preciso, ou também pode deixar algo vago, confuso, né? O artigo pode determinar algo bem claramente, como são os artigos definidos, ou deixar algo vago, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E os artigos sempre vai indicar número ou gênero, tá? Para quem não lembra, para quem não assistiu a live de substantivos, gênero é masculino e feminino, tá bom? E quando eu digo gênero, é masculino e feminino na língua portuguesa. E quando eu digo número, eu digo singular ou plural, tá? Então essa é a função dos artigos, ligar-se ao substantivo, determinando de modo preciso ou deixando vago, a gente vai ver daqui a pouquinho, indicando aí o seu gênero, masculino ou feminino, ou número singular ou plural, tá? Vamos para a classificação dos artigos, para você saber aí como se classifica os artigos. Os artigos, eles se classificam em definidos e os artigos indefinidos, tá bom? São essas duas definições aí de artigos. Primeiro, artigo definido. O que seria um artigo definido? Artigo definido nada mais é do que determinar um substantivo de forma precisa, ou seja, deixando um elemento bem destacado do grupo, particularizando esse elemento. Então, um artigo definido, ele deixa algo mais particular, algo mais definido. Claro, por isso que é definido, né? E quem são os artigos definidos, professor? O, a, os, as, um. Opa, calma, professor, vai com calma aí. Isso se chama ansiedade, galera. Os artigos definidos são o, a, os, as. Beleza? E nós temos os artigos indefinidos. Qual é a função dos artigos indefinidos? É o contrário do definido. Se o definido deixar algo bem particular, o indefinido, ele vai trabalhar de forma mais vaga, geralzão, sabe? Então, algo bem, assim, bem do grupo mesmo, tá? A gente vai ver mais detalhadamente como isso funciona. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Quando eu digo, o menino resolveu a questão, eu estou deixando bem claro, eu estou definindo quem é o menino. Falo, aquele menino ali, ó, o menino, resolveu aquela questão, ó, a questão. Estou deixando bem específico que menino que é e qual é a questão. Mas quando eu digo o seguinte, um menino resolveu, eu não sei qual é, eu não estou querendo confusão com ninguém. Eu falo, um menino qualquer aí, deixando algo geralzão, um menino resolveu uma questão. Olha que algo vago, imagina. Você chega em casa, a sua mãe fala assim, pega aí um chocolate. Mãe, qual? Um chocolate. Ela deixa algo muito vago. Então, essa é a função dos pronomes indefinidos, deixar algo vago. Tá? Tudo bem? O que é artigo definido e indefinido? Beleza? A gente vai agora para as propriedades dos artigos. Como funcionam os artigos? Tá? Como funcionam os artigos? Primeiro, o objetivo de a função de um artigo, bem melhor assim, né? Deixar uma palavra substantivada. Quem teve aula comigo essa semana viu um pouquinho sobre os substantivos que podem virar, os verbos que podem virar substantivo. O artigo tem essa função, tá?
O artigo pode deixar uma palavra, qualquer palavra, com função de substantivo. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, vamos deixar de lado os entretantos e vamos direto aos finalmente. Olha aí. Entretanto é uma conjunção, galera. A conjunção, ela não altera. Ela é igual à preposição. Ela é invariável. Mas quando eu utilizei o artigo os, essa conjunção se torna um substantivo. E aí pode ir para o plural sem nenhum problema. Mesma coisa do advérbio finalmente. Os advérbios também são invariáveis. Tá? Mas aqui esse advérbio, ele se tornou um substantivo. E aí ele foi para o plural. Então o artigo pode fazer isso. Como é o caso, por exemplo, da frase seguinte. Como resposta recebeu um não. Não, galera, é um advérbio. Não muda. Mas aqui ele recebeu um artigo. Tudo bem? O artigo pode deixar aí uma palavra, uma classe gramatical no valor do substantivo. Tudo bem? Moleza, né, galera? Show de bola. Muito fácil aprender a língua portuguesa. Vamos lá. A outra propriedade do artigo é fazer o seguinte: evidenciar, deixar claro o gênero e o número. Para quem não sabe o que é gênero e número, gênero masculino e feminino, número singular e plural, tá? Singular e plural. Então aqui, ó, nessa frase, convidaram a colega para jantar. Eu coloquei um artigo definido aqui, então estou evidenciando qual é o gênero e número desse substantivo. O substantivo está no feminino e é singular. Tudo bem a função do artigo? Moleza. Lápis. Eu coloquei de propósito aqui, galera. Lápis, se eu colocasse só lápis, eu não sei se lápis é masculino ou feminino. Desculpa. Se é singular ou plural, masculino ou feminino. Então, na verdade, lápis é masculino, de acordo com o dicionário. Não existe a lápis, né? Mas eu estou dizendo que lápis é singular ou plural. Quando eu digo o lápis estava diante dele, estou dizendo que nessa oração, lápis é um substantivo masculino singular. Diferente da outra, que eu coloquei um outro artigo. Coloquei os lápis. Então, aqui nesta oração, lápis é um substantivo masculino que está no plural. Essa é a função simples dos artigos. Evidenciar aí gênero e número, se é masculino ou feminino, singular ou plural. Tá bom? Nós temos uma outra função dos artigos. Unir-se às preposições. A gente acabou de ver sobre as combinações e as contrações nas preposições. Olha, tanto ons. Vamos lá. As combinações. Lembra que a combinação, a preposição não muda. Então, eu posso colocar o artigo com uma preposição. Ou a contração, ou as contrações em que a preposição muda. E eu posso colocar um artigo. Como é o caso aqui, ó. Ele estava no sítio dos amigos. Olha que legal, tá? A preposição em, mas o artigo o fica no. Ele precisava do apoio dos amigos. Preposição de, mais o artigo o. Então, uma das funções dos artigos é ligar-se às preposições. Agora, nós veremos onde empregar algumas regrinhas básicas de como empregar um artigo, tá bom? Primeiro, isso aqui é importante, ó. Anote aí. Se você tiver com um caderninho e quiser anotar, anote. Vamos lá. Primeira dica. Se um grupo de substantivos, que eu estou colocando numa oração, um grupo de substantivos, e esse grupo é iniciado ou está ligado a esses substantivos um artigo indefinido, quando eu vou falar sobre eles num outro momento, eu preciso colocar artigos definidos. Como assim, professor? Não entendi. Vamos deixar bem claro. E aí, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos lá, a gente está trabalhando sobre artigo agora, Caio. Primeira dica de empregar, ou primeira dica para empregar o artigo. Então, se eu inicio um grupo de substantivos iniciado com um artigo indefinido, quando eu vou retomar esse mesmo assunto na próxima vez, eu devo iniciar com um artigo definido. Como assim? Vamos lá. Um motorista, olha o artigo.
um motorista dirigia um carro por uma estrada. São artigos indefinidos. Aí quando eu retornar, eu vou dizer o seguinte: como olha aí, artigo definido, como a estrada estava mal sinalizada, o motorista conduzia o carro com cuidado redobrado. Entendeu? Essa é a dica. Se eu começo com pronome indefinido, ao decorrer das orações eu preciso definir esses substantivos depois. Essa é a primeira dica para o emprego dos artigos, galera. A gente tem algumas dicas importantes. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é o seguinte: é obrigatório, isso aqui não pode esquecer, é obrigatório o uso dos artigos entre o numeral ambos, tá? Então essa palavrinha ambos é considerado como numeral. Então, depois da palavra ou do numeral ambos, e se tiver um substantivo depois, eu preciso colocar um artigo, tá? Compareceram pessoas de ambos, aí é obrigatório colocar o artigo, os sexos, tá bom? Os sexos. Dica 3. A dica 3 é o seguinte: nunca deve usar aí os artigos antes do pronome cujo, tá? O pronome relativo cujo. Este é o homem cujo amigo desapareceu. Eu vejo muita gente colocar aí, este é o homem cujo o amigo desapareceu. Não pode, tá? Não pode. Ou este é o homem ou cujo, não pode, tá bom? Tem que ser assim. Professor, mas por quê? Fica mais bonitinho. A língua portuguesa diz que, olha, para ficar bonitinho, seguir um padrão, não pode colocar depois do cujo, tá? Vamos lá, vamos para a próxima dica. Não pode usar artigos antes de dois elementos. Dois elementos, galera, olha lá. Dois elementos. Primeiro, eu não posso usar o artigo antes de casa se casa tiver o sentido de moradia. Quando casa tiver o sentido de moradia, eu não posso colocar o artigo a, tá? Eu não posso colocar o artigo a. E também quando eu tiver o substantivo terra com sentido de chão firme. Como assim, professor? Eles estavam em casa. Casa tem sentido de moradia? Tem sentido. Então não posso usar aí, muita gente colocaria, eles estavam na casa. Não, tá errado, não posso, eles estavam na casa, tá? E também muitos diziam o seguinte, os marinheiros estavam na terra. Não pode colocar assim. Então, não se esqueça, não posso usar artigo antes de casa, com sentido de moradia, e terra no sentido de chão firme. Professor, mas quando que eu vou usar o artigo então? Se depois desses substantivos eu tiver algo mais específico, eu posso dizer o seguinte: eles estavam na casa dos amigos. Perceba que eu usei lá, na, preposição em, mais o artigo a. Então eu posso usar porque eu especifiquei em casa de quem? Dos amigos. Os marinheiros estavam na verdade tem um erro ali, tá, galera? É na terra dos índios, tá bom? É na terra dos índios, aqui, ó. Opa, corrigindo agora, professor, hein? Corrigindo agora. Isso, muito bem. Os marinheiros estavam na terra dos índios, tá bom? Por que o professor só colocou na e não em terra dos índios? Porque eu estou deixando bem claro de qual terra estou falando. Quando eu deixo bem claro de qual terra estou falando, tá? Legal. Os marinheiros estavam na terra. Seria a casa onde moro, tá bom? A casa onde moro. Patrícia. Sim. Essa forma está certa, tá? Por quê? Porque é o início de frase. Perceba que aqui onde eu estou falando, nos exemplos, a preposição vem depois do verbo. Olha aqui, boa sacada. A preposição vem depois do verbo. Quando inicio a oração, eu preciso colocar o artigo. A casa onde moro. Beleza, tá certo, devo usar sim. Só não posso usar quando lá na frente, depois do verbo, a casa for sentido de moradia. Entendeu, Patrícia? Essa é a forma correta, tá?
Posso usar, professor, então, o artigo antes da casa? Pode. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: Patrícia comprou a casa do João. Posso. Patrícia comprou a casa. Porque essa casa não tem o sentido de moradia, tá? Mas em sentido de um material que foi adquirido. Tá? Beleza, Patrícia? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito legal, Patrícia. Pode mandar mais perguntas. Estamos aqui no bate-papo, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos lá. Vamos ver uma outra dica aí para a preposição. Opa, preposição não, professor. Estamos trabalhando com artigo. Legal, artigo. Vamos lá. Nome de pessoas. Isso aqui é muito legal. A gente tem o hábito, acho que é vício na linguagem, de sempre colocar os artigos antes dos nomes próprios, né? A Maria e o João. Mas a língua portuguesa diz: olha, não precisa de artigos antes de nome de pessoas. Nome de pessoas não precisa colocar artigo, tá? No nome das pessoas não é necessário colocar, não necessita, tá bom? Diferente dos nomes dos rios, tá? Nome dos rios. O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o Rio São Francisco, o Rio Araguaia. Aí um aluno me perguntou esses dias: professor, mas e nome de países? Pode, tá? Pode sim. Nome de pessoas, por quê? Porque o nome das pessoas já são próprios, já se definem, tá? Já se define. Então não há necessidade de definir algo a mais, tá bom? Não há necessidade. Então, nome de pessoas, olha a dica para você, hein? E aí já dá uma chance para você brincar com seus colegas. Olha, não coloca mais, não coloca o artigo depois do nome próprio. Tá aí uma dica, hein? Então a gente vai para a próxima dica agora, galera. Dica 6. A dica 6 é o seguinte. A dica 6, os pronomes ou o pronome indefinido, ele também é usado para exprimir. Pronome não, galera. Por que eu coloquei pronome indefinido? Não é pronome, é artigo, tá, galera? Olha aí. Professor, como assim, professor? Um artigo, pronto, professor. Pronome, galera. O artigo, pronto. Tá mudado, tá alterado aí. Pronto. O artigo indefinido também é usado para exprimir quantidade aproximada e comparação. Tá? Eu acho que a gente usa no dia a dia muito essa expressão. A gente usa constantemente, eu vejo alguns colegas utilizando aí um artigo indefinido para exprimir uma comparação. Por exemplo, Maria Helena teria uns 60 anos de idade. Ele não sabe qual é a idade da Maria Helena, ou ela não sabe qual é a idade certa dessa Maria, então ele aproximou, para utilizar essa aproximação, ele utilizou um pronome não, professor, um artigo. Olha, esse pronome está me perseguindo, galera, eu vou sonhar com pronome hoje. Um artigo indefinido, beleza? Moleza, né? Por exemplo, outra aqui, ó. Guilherme joga futebol, mas não é um Everton Souza, um jogador do Grêmio, por exemplo, tá? Então eu utilizei um artigo indefinido para aproximar ou comparar dois elementos. Vocês entenderam? Moleza, né? E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.